Neste momento, nós vamos examinar a transmissão oculta do pensamento. É tão interessante que Kardec registra na Revista Espírita um sonho que ele teve. Eu não vou me lembrar completamente, mas é relacionado com um modo revolucionário dos transportes e que tinha a ver com o uso da goma, da borracha, que até então não era utilizado nos pneus, tá bem? Não existiam os pneus como a gente conhece hoje, melhor colocando. E então, pouco tempo depois, então surge a ideia de fazer a câmara de ar, de utilizar o pneu, não é, como feito de borracha, para o transporte, o que permitiu maior velocidade, maior segurança e tudo mais para o transporte. Ele viu um grupo de pessoas conversando sobre o assunto e apareceu uma frase escrita em que ele relata na Revista Espírita. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar da máquina Kirlian, é uma coisa antiga já, não é não? Mas quando ela surgiu ali naqueles primeiros períodos, alguém teve a ideia de levar uma máquina dessas para medir a aura do Chico. Porque medir a aura das pessoas, cerca de 2 centímetros, não é assim, quando tinha 3 era muito. E aí levaram a máquina lá. Quando foram medir a aura do Chico, não deu. A máquina não alcançou medir a aura do Chico. Tiveram que depois voltar com uma máquina mais potente, porque a aura do Chico ia para mais de 30 centímetros. Tá bem? Então, nós vemos que conforme o desenvolvimento moral do espírito, aí vamos colocar intelecto moral, mas principalmente o desenvolvimento moral, mais amplamente irradia o espírito. Irradia para todos os lados. É por isso que um amigo, Alípio Gonçalves, nos contou que uma vez ele ia visitar o Chico, ele traduziu várias obras do Chico para o espanhol, e ele não precisava avisar. Quando ele chegava lá, a porta abria para ele entrar. E a gente sabe que era tudo fechado, porque o Chico tinha que se proteger, porque senão as pessoas invadiam. Então tinha que avisar para ir, para combinar e tal, mas o Alípio saía ali de Araras, né, com os companheiros do ID, e às vezes ia lá visitar o Chico, quando chegava lá, a porta abria para ele entrar. Diz que um dia ele estava refletindo sobre uma palestra que ele tinha ouvido na noite anterior, de um companheiro que fez uma comparação entre a evolução da criatura humana e o desenvolvimento da laranjeira. E o Alípio estava meditando sobre esse assunto durante a viagem. Quando ele chegou, que a porta abriu, ele entrou, encontrou o Chico disse assim para ele: ó, Alípio, muito interessante essa parábola aí da comparação da evolução do ser humano com a laranjeira, né? Aí o Alípio disse, mas Chico, eu não falei nada, eu não disse nada. Aí o Chico disse: não, Alípio, fica tranquilo, eu estou acompanhando você nessa viagem desde que você passou por aquela ponte lá no quilômetro tal da rodovia. Está bem? Então, o espírito, ele irradia para todos os lados. Cada um de nós irradia. Nós irradiamos num entorno pequenininho, mas o espírito, quanto mais evoluído, mais amplamente ele irradia. Comenta-se que Bezerra de Menezes é um foco de irradiação hoje, porque ele é um espírito completista aqui no planeta. Não precisa reencarnar mais aqui. Se ele encarnar, vai ser em missão, porque ele não tem mais compromisso com a Terra, não é? Mas então tem essa capacidade imensa. Um espírito desse pode se comunicar em mais de um lugar de uma vez, tá bem? Porque a irradiação, e aí a mente está em todos esses lugares, a sua vibração energética está em todos esses lugares, e o espírito domina isso. É o que Deus, nosso Pai, faz com o universo. Ele é onipresente. Nós, na nossa condição limitada, não alcançaremos essa potência de Deus. Mas nós somos criados à sua imagem e semelhança, então nós vamos ampliando cada vez mais até chegar num potencial que hoje a gente nem imagina. Olha o Cristo, Jesus, no caso, Jesus o Cristo. Imagina, não é? Então, e ele diz: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Essa transmissão acontece naturalmente. É o chamada telepatia, não é? Tem pessoas, especialmente quando tem afinidade, entre irmãos, por exemplo, é muito comum. Isso acontece mais frequentemente do que a gente pensa. Às vezes a gente está captando o pensamento das pessoas e não sabe que isso está acontecendo porque nós não estamos adestrados. Confundimos o nosso pensamento com aquilo que a gente recebe.
às vezes dos espíritos e até das outras pessoas que estão no nosso entorno. A gente diz que o médium não capta apenas os espíritos desencarnados, capta também os espíritos encarnados. Não sei se você já passou pela experiência ou algum familiar seu, mas é comum a gente encontrar alguém da família que tem essa habilidade com outra pessoa. Basta se olhar. Isso acontece muitas vezes na convivência do casal. O casal, às vezes, troca um simples olhar e já sabem. Pela cumplicidade que se desenvolve entre eles, no sentido positivo, a cumplicidade aqui, está bem? E da afinidade. Mas a gente pode elastecer, para finalizar esse comentário, que a gente não transmite apenas o pensamento. Nós transmitimos principalmente também o nosso sentimento. A nossa irradiação alcança as outras pessoas. E aí é importante cuidar, especialmente quando a gente considera que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, não fala do que está cheio o pensamento. Fala do que está cheio o coração. O que nós sentimos é o que acaba saindo, né, no contato com os nossos semelhantes. E não sai só por palavras, sai por vibração. É por isso que às vezes a gente encontra alguém, e só de encontrar a gente tem aquela atitude natural de proteção, de desagrado às vezes, porque não há afinidade fluídica, porque os fluidos se encontram, o que nós emitimos e o que o outro emite para nós. Então há essa transmissão também fluídica. E o pensamento ele vai chegar a outra pessoa através desse fluido chamado fluido universal. É através dele que o pensamento chega às outras pessoas e os nossos sentimentos também. É um tópico muito importante que merece a nossa reflexão e fica aqui o convite, né, para o nosso estudo, o nosso aprofundamento dentro desse tópico transmissão oculta do pensamento e dos outros que o Livro dos Espíritos nos oferece.